eu sou Isadora Matiello, eu sou pesquisadora e empreendedora social e esse é o Impacto Científico. É uma iniciativa independente que tem como objetivo discutir iniciativas que trabalham com ciência e impacto socioambiental. Não importa aqui se essas organizações ou pessoas são de dentro da universidade, de um instituto de pesquisa independente ou de uma ONG. O que importa para mim é entender e conhecer formatos possíveis de trabalhar com esses dois temas que me fascinam tanto, que é a ciência e o impacto socioambiental. Então, eu resolvi trazer para cá algumas conversas que eu tenho quase todas as semanas na minha rotina aqui de trabalho, que é identificar essas pessoas que fazem isso. E hoje a gente vai começar com uma conversa super informal com uma pessoa que eu admiro muito, que eu conheci por meio da Fomenta, que é o John Lennon. Ele é engenheiro de pesca do Instituto de Desenvolvimento e Assistência Técnica da Amazônia, mestre em Biologia Ambiental e é gestor do projeto Mangues da Amazônia, que é um projeto que é formado por vários pesquisadores, tanto de ONGs, né? Então, o Instituto Peabiru e a Associação Sarambuí, como também pesquisadores da Universidade Federal do Pará. Então, é um case assim, muito interessante, que basicamente é uma sala de uma organização da sociedade civil dentro de um laboratório da universidade. E aí vocês vão ver também que ele vai contar como que a ONG consegue captar recursos e pagar bolsas para mestres e doutores. Então, é uma parceria incrível, é um caso que eu nunca tinha ouvido falar, e desde que eu conheci por conta da Fomenta, eu fiquei maravilhada, porque para mim ficou muito didático a possibilidade dessa parceria, de você fazer ciência para gerar impacto socioambiental. Então, espero que vocês gostem desse primeiro projeto, é um primeiro piloto, pode ter algumas falhas técnicas, mas a gente vai melhorar conforme o tempo passa. É isso, aproveitem e obrigada. Então, bora começar, John. Como que você se apresenta, assim, né? Quando as pessoas te perguntam quem é você, o que você faz? Bem, É como difícil diz o essa, outro, né? no âmbito formal, e ainda tem mais, né? Tipo, no âmbito formal e não formal, né? No âmbito formal, né, eu sou conhecido como John Gomes, eu tenho o nome do cantor, né? John Lennon Silva Gomes, mas aí decidi colocar só John Gomes, até porque tu bota John Lennon, nunca vai aparecer um pretinho lá que trabalha, enfim, ainda não construí isso, né? Sempre vai aparecer o cantor. Então a gente trabalha o John Gomes. E no âmbito mais informal, me conhece como Preto John, né? Então minha rede social é Preto John. Então, assim, é como eu me comunico para as pessoas. Eu digo que hoje eu estou como gestor de projetos, né? Porque amanhã a gente não sabe, posso ser, e aí migrando nessa coisa, posso ser um professor universitário, posso estar no doutorado, enfim. Mas hoje eu estou como gestor de projetos, né? E fazendo, eu tenho uma coisa comigo mesmo, que é meu lema de vida, que é oportunizar oportunidades, né? Para quem não tem oportunidades. Então eu levo muito isso para mim e todas as formas possíveis de eu levar algum conhecimento, alguma coisa, ou ajudar alguém, é isso que eu faço. Né? É isso que hoje a gente consegue fazer. Não, é sensacional. Você sabe que esse lema seu já tá ficando famoso, né? Já escutei você, várias outras pessoas já te referenciando. Sensacional, John. Ah, que Mas eu legal. sei que você tem a veia científica também. E aí eu queria que você me contasse quando que você entendeu, né, que esse seria um lugar de atuação profissional, né? Fazer um mestrado, enfim, projetos científicos. Aquele clássico roteiro de um moleque negro assim, pobre, né? Que eu não costumo dizer que venceu e tudo mais, eu não gosto muito dessa narrativa, mas assim, quando eu estava acabando o ensino fundamental, eu fazia escola particular, a gente conseguiu meia bolsa, então minha mãe pagava, né, uma parte da escola, só que para o ensino médio as escolas eram muito caras.
né? Então minha mãe disse assim, meu filho, ó, ou você estuda para passar na escola agrotécnica, que hoje é os IF, os institutos federais, né? Antes era a Escola Agrotécnica Federal de Castanhal. Ou você vai para uma escola do município, do estado, né? Que tem na região lá. E aí eu estudei para fazer a prova e, graças a Deus, consegui passar, né? E aí foi quando começou esse meu ramo um pouco mais, não necessariamente da pesquisa, mas um pouco mais técnico, né? Então eu fiz técnico em agropecuária junto com o ensino médio, Uhum. né? Durante o meu, no caso, foi 4 anos, porque no último ano eu reprovei numa disciplina, reprovei história. Aí passei um ano todinho pagando história para depois eu acessar outras coisas. Sim. E aí fui trabalhar nesse intervalo de tempo, né? Ia 1, 2 dias na semana na escola, tendo contato ainda ali com a escola, e depois consegui passar no engenharia de pesca, né? Que foi, assim, dentro de todas as disciplinas que a gente tem dentro da agropecuária, eu disse assim, poxa, isso aqui é legal, e foi pouco que eu tive. Então procurei o curso de engenharia de pesca, que é criação de organismos aquáticos e tudo mais, né? Na minha concepção antigamente, eu disse, não, eu quero isso. E aí foi quando eu entrei na universidade. E aí é muito porque eu digo que é oportunidades. E a minha vida foi dada como isso, e por isso eu tenho esse lema para as outras pessoas. Eu fui abraçando sempre oportunidade. Então, quando eu estava na universidade, eu disse assim, poxa, eu não faço nada à noite, né? E abriu um curso de técnico em aquicultura na cidade, né? E aí eu estudava de manhã e à tarde na universidade, e à noite eu ia para o técnico. Então, ao longo dos 5 anos, quando eu finalizei os 5 anos, eu tinha dois técnicos, que é o técnico agropecuário que eu já tinha, um técnico em aquicultura, né, e engenharia de pesca. Caramba. Então, eu me formei com essa. E aí, no final do ano, teve uma empresa, um instituto, que era o Idatan, né, que chamou um amigo meu e disse: olha, a gente vai trabalhar com pesca, mas a gente não tem experiência, vamos escrever um projeto e tudo mais. E aí ele me chamou, né, nesse intervalo de tempo, me chamou e nós escrevemos, e para nossa felicidade foi bater o edital, né, antigamente do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Uhum. e antes de eu me formar, faltava a formatura, na verdade, aqueles 3, 4 meses ainda para você se formar, depois que acaba o curso, né? Eu já estava empregado como técnico em agropecuária, né? Que era o meu Caramba, antigo que legal. curso. E, e aí foi, né? Era meio que um acordo. Não, se bater, vocês são empregados no projeto, né? Era meio que um acordo entre a gente e a empresa. Não tinha nenhum pagamento para escrever o projeto em si. E aí Uhum. foi o que aconteceu, né? Depois disso, depois dos 4, 5 meses, a pessoa que era coordenadora de equipe se ausentou, e aí o chefe lá pegou e me chamou se eu queria assumir esse cargo, né? E aí eu peguei, me formei, peguei o diploma, precisava ter ensino superior, e aí eu assumi esse cargo durante 2 anos, né? Tá. E começa aí, eu acho, a interagir a ciência com a ONG, com as ações. Ah, Porque eu disse entendi. assim, poxa, eu já escrevi um projeto dentro do nosso conhecimento e a gente conseguiu aprovar. Hoje eu coordeno 10 pessoas que estão em 10 comunidades diferentes, cada uma é responsável por 100 famílias e tudo mais. E aí eu voltei para a universidade, conversei com o professor nosso aqui, né, que é o meu orientador, nosso coordenador hoje em dia, né, desde então. E eu disse, professor, olha, eu tenho isso aqui na mesa. Eu acho que dá para a gente desenhar a cadeia produtiva do caranguejo sá da região de Bragança, para onde vai, quanto esse pescador ganha, quanto o atravessador ganha, quanto a empresa ganha, enfim. E aí ele disse, pronto, perfeito, vamos casar então as coisas. E aí a empresa me deu uma declaração, né, que ela me mantinha durante 2 anos com salário, e aí eu entrei direto na universidade, porque aí você não precisa fazer prova para ganhar bolsa, né? Entendi. Que E, legal. e aí a gente aplicou a ciência dentro da nossa organização. Então eu tinha 10 pessoas
que ao mesmo tempo que ele ia visitar a Isa ali, ele coletava dados para mim sobre se ele era pescador de caranguejo, quanto ele capturava de caranguejo, qual era a coisa toda. E aí eu trouxe para dentro do meu mestrado, né? Então, Caramba, John, que legal. Mas assim, aí pra foi quando... prática. Ah, desculpa. Não, pode falar. Mas basicamente, então, foi uma ideia sua? Ou é uma prática que já acontece muito na sua região, na sua universidade? Porque é muito diferente, assim, do que eu conheço. Não, para mim não é usual, sabe? Tanto a empresa como a universidade aceitar essa parceria e pelo que eu entendi, o laboratório que você foi também não tinha esse histórico, ou ele já tinha também? Na verdade, assim, o histórico ele não tinha, Uhum. né? Foi ideia minha levar essa pesquisa e tudo mais, né? E aí a gente fez acontecer. Só que tinha essa brecha dentro da pós-graduação daqui. Se você é empregado, se você é coisa e você garante que o que você recebe é pelo menos o valor de uma bolsa de mestrado, né? Você pode entrar diretamente se o teu orientador entrar na comissão e pedir para dizer assim, olha, eu sou responsável por aquele aluno e eu quero que ele entre na pós-graduação porque ele já tem bolsa, enfim. Que E aí legal. a comissão aprova, né? Isso é muito bacana para a gente. Total. Então eu fiz isso, né? E aí fiz, depois defendi o mestrado. No mesmo ano, mais uma vez, né, a questão das oportunidades. Em 2018, quando eu fui defender o mestrado, a Petrobras lançou um edital, né? E aí, dentro do laboratório, a gente estava, infelizmente, numa questão de Temer, né, e tudo mais, governo que não apoiava a questão de universidade e tudo, Uhum. e começou a falhar muitas coisas. E o grupo do laboratório que eu faço parte hoje criou uma organização que se Tá. chama Sarambuí. Eles criaram essa organização para captar recurso para as pesquisas. Então, assim, a universidade não tinha mais, eles criaram com essa finalidade. A Perfeito. finalidade é como se fosse o Instituto Serapilheira, que só financia pesquisa, né? Perfeito. Essa era a finalidade da Sarambuí. Só que eles estavam ali só esquentando o CNPJ, né? Porque não tinham aprovado nenhum projeto, não tinham feito nada, né? Só existia o CNPJ em si. Quando eu chego, que eu tenho um pouquinho de experiência com o terceiro setor, eu disse, olha, eu acho que esse edital é a cara do laboratório, é tudo que a gente faz, é um edital socioambiental e tudo. É, era todo mundo ambiental, então eu cheguei um pouco ali inserindo a parte pessoal, tinha outra pesquisadora também que inseria um pouco as pessoas da comunidade, e a gente disse assim, olha, todos os pesquisadores que estão no laboratório hoje rodam um projeto desse perfeitamente. Então a gente passou 4 meses estudando mesmo, vendo onde é que pontuava, onde não pontuava, edital mesmo, aquela coisa de edital, e escrevemos o projeto, né? Quando nós fomos submeter, uma das abas do edital era que a gente não tinha currículo, né? Então foi quando a gente chamou o Instituto Piabiru, Uhum. né, que é outro instituto daqui, que dentro do seu estatuto eles podem pagar por bolsa né, para os pesquisadores, então é permitido dentro do estatuto deles. A gente chamou eles, fez um casamento, né? Então eles entraram em parceria com a gente trabalhou um pouco o projeto e submetemos. E aí, para nossa felicidade, a gente aprovou o projeto, né? Que legal, que Novamente. legal. Né, e de Quando a gente novo, essa aprova, sacada das parcerias, né? quando a gente aprova o projeto, e aí, infelizmente, começou a pandemia e tudo mais. Quando foi em 2021, a gente inicia de fato, porque não tinha mais para onde correr, né? Aí a gente readecou o projeto, então teve que dizer que, se for um momento pandêmico, a gente vai fazer online. Enfim, teve toda aquela readequação de pandemia que a gente sabe muito bem. E começamos. Feito isso, 70% das pessoas eram bolsistas. Então, você recebia a bolsa para desenvolver um tipo de pesquisa. Você executava o trabalho que a gente queria como projeto. Então, a Isa,
A ISA é responsável por capacitar ONGs no Brasil. Uhum. Tá, a ISA vai fazer isso, mas a ISA tem que me entregar uma pesquisa. Qual foi o resultado disso? Quantas pessoas ela capacitou? Quantas mulheres e tudo mais? Então você me entregava isso como pesquisa. Se você quisesse transformar isso no seu mestrado, no seu TCC ou no seu doutorado, né? Aí a gente entrava com a parceria de novo. Então a Isa quer fazer o mestrado. A gente pegava o professor, né, que é o nosso coordenador, ia lá para a faculdade e dizia: olha, a Isa já tem uma bolsa, ela vai fazer mestrado nesse sentido e eu quero que ela entre no mestrado. Então você entrava no mestrado direto. Então, ao mesmo tempo que você trabalhava no projeto, ao longo dos 2 anos, você podia terminar o projeto como mestre. Caramba, Entendeu? John, é sensacional. Mas assim, a minha dúvida é: vocês que construíram esse arranjo todo? Ou já existe esse modelo? Não, existe um modelo que eu te falei, essa brecha que a pós-graduação permite se você tiver de onde tirar sua fonte de renda. Existe Entendi, essa brecha. O entendi. arranjo todo foi a gente que construiu. Hoje a gente está. Aí a gente renovou o projeto, agora, começou Ah, agora em legal. 2024, Uhum. e nós temos, assim, de 47 pessoas, a gente tem 32 bolsistas no projeto. Genial, genial. E a fonte Entendeu? de recurso vem pela organização, Pela por esse Petrobras, projeto. Da isso. Petrobras, É. entra para a Aí vem organização pela e a organização organização. distribui. Isso, aí faz pagamento de bolsa mensal para as pessoas e elas, ao mesmo tempo que é um trabalho, de certa forma, elas vão executar, mas elas têm uma. Diferente de uma pessoa CLT, ela tem um plus, porque ela é pesquisadora, eu estou contratando ela como pesquisadora, como uma bolsa de pesquisa, então você tem que me entregar um produto a cada final de ano. Né? Sensacional. Mesmo que seja um relatório mais técnico, se der para fazer artigo, faz artigo, mas você tem que me entregar um produto. Eu tenho que Uhum. ter um relatório um pouco mais de qualidade como pesquisador mesmo, dados, né, metodologia que tem sido aplicada. Boa. Vamos entrar no projeto então, para ficar mais didático, né? Me explica qual Vamos. que é o principal objetivo, né? Qual é o nome e o principal objetivo desse projeto? Bem, o nosso projeto hoje chama Mangues da Amazônia, Uhum. né? E aí, para entender o contexto, nós estamos na maior faixa contínua de manguezal do mundo, que engloba Pará e Maranhão, né? E a gente tem a Amazônia, né? Falando Amazônia brasileira, Amapá, Pará e Maranhão, tem cerca de 80 a 85% de manguezais do Brasil, né? E aí sempre pergunto para a gente assim, poxa, mas para que um projeto desse? E a gente traz que a gente precisa de muita pesquisa e muita atuação para que a gente não tenha um manguezal como o resto do Brasil tem, degradado. Então a gente Perfeito. precisa atuar hoje, a gente precisa mitigar hoje, recuperar as áreas de degradada de manguezal, que existe poucas ali, para que a gente não tenha um manguezal no futuro, né, totalmente degradado como o resto do país. Então a gente Sensacional. trabalha muito nessa vertente, é um projeto socioambiental, né? Então tem três frentes fortes. Tem a recuperação de área degradada, que é o reflorestamento, tem a parte educação, que a gente trabalha com a criança desde os 4 anos de idade até o jovem de 16 anos, né, com Uhum. várias etapas. E a gente tem a cultura, né? Então a gente leva cinema para as comunidades. Aqui, é, o cinema mais próximo que tem daqui é 250 quilômetros. E para você chegar lá, né, você tem que gastar só de passagem, dá quase R$ 200, enfim. Nossa. É caro para uma família de pescadores levar um filho, né? Então a gente leva o Perfeito. cinema até eles, nas comunidades. Então a gente tem essas três frentes, e a gente costuma dizer que essas três frentes trabalham juntas para sensibilizar essas pessoas que aquele ecossistema é tão importante para elas conservarem aquele ecossistema do jeito que está. Né? Então o Uhum. projeto ele tem esses três pilares bem fortes. Perfeito. Tá? E aí os Dentro. pesquisadores trabalham nesses três pilares, além da Isso, pesquisa científica. isso. Tá. Porque assim, o reflorestamento. O reflorestamento, para a gente reflorestar, tem uma metodologia. Perfeito. Então, a metodologia que foi criada aqui, no caso, pelo professor, e aí com os alunos
dele, que é o Danilo, o PC e várias pessoas, essas próprias pessoas são os pesquisadores. Então, eles criaram a metodologia e eles aplicam a metodologia dentro do projeto. A Uhum. gente tem, eu preciso trabalhar com crédito de carbono, eu preciso saber quanto aquela área que eu estou conservando de manguezal, que eu estou recuperando, vai mitigar carbono e metano da atmosfera. Então a gente tem 4 pesquisadores para estudar isso de fato. Então eles vão para campo, vão botar os analisadores, vão ver quanto essa floresta está respirando ou deixa de respirar. E aí eles me trazem essa resposta como resultado. Tipo, no primeiro ciclo a gente teve 14 hectares recuperados. Isso é equivalente a 440 toneladas de carbono ano recuperado da atmosfera. Isso eu não teria, basicamente, eu não teria se fosse. Poderia ter, na verdade, né? Se fosse um profissional CLT. Enfim, ele só ia Uhum. executar de fato. A pesquisa para a gente é para validar de fato isso. Eu tenho uma metodologia que comprova que aquilo é aquilo. Entende? Então Com tem tudo certeza. isso. É um diferencial, né? Para É. fortalecer Então tem, o que vocês realmente provocam esse impacto, né? é. E aí tem a parte educacional também da mesma forma. Perfeito. Então, a gente quer saber qual a percepção da criança que recebe as nossas atuações de 4 a 6 anos de idade. Então, tem 2 pesquisadoras que trabalham com essas crianças, elas levam todo o conhecimento, mas elas avaliam também a percepção. Paralelo a isso, a gente tem uma pesquisadora, duas pesquisadoras psicólogas que entram também nessa equipe, que elas estão avaliando a questão psicossocial e psicoeducacional das nossas abordagens, se isso de fato melhora a condição de vida delas dentro da comunidade e do entendimento ou não. Paralelo a tudo isso, a gente também tem 2 pessoas que estão avaliando, diz assim, porque todo mundo pensa que o trabalho é um projeto ambiental, então vocês fazem educação ambiental. Mas a gente se perguntou como pesquisador, será se de fato a gente faz educação ambiental? Então tem uma pesquisadora que está avaliando o projeto como um todo para dizer, olha, aqui tu faz educação ambiental, aqui tu não faz educação ambiental. Isso para a gente é muito importante porque aí eu vou poder dizer assim, isso é educação ambiental. Olha, Isa, mas esse daqui é só uma ação de reflorestamento. Eu não estou envolvendo comunidade, eu só tenho a minha equipe, estou lá plantando. Isso não é educação ambiental. Isso é apenas Uhum. uma atividade ambiental. Então, por a gente ter esse pensamento um pouco mais crítico em relação às coisas, a gente quer validar o que de fato a ONG entrega para a comunidade, entendeu? Uhum. Então a gente trabalha muito com essa questão da pesquisa por trás de tudo isso. Maravilhoso. É incrível ver isso na prática, mas eu queria saber um pouco dos bastidores, assim, porque eu vejo muito, assim, muitas coisas em comum entre os profissionais da ciência, pegar os tradicionais, né, os que estão mais dentro da universidade, com quem trabalha nas organizações da sociedade civil, assim, né? Mas enfim, somos seres humanos, então tem obstáculos, tem mal entendimento de como um atua. Como que isso funciona na prática, né? Você colocar esse objetivo de impacto socioambiental com a pressão de artigos ou de produzir ciência, o que funciona e o que não funciona nessa parceria que você acha? É desafiador, a gente costuma. Né? A gente está nesse ciclo agora, a gente apanhou muito no primeiro ciclo, muito mesmo. Teve muitas coisas que a gente começou e não entregou, até por esse coisa de. Porque a pesquisa em muitos determinadas coisas é assim: eu sou pesquisador, né? E aí eu estou ali, deu certo, não deu certo, não deu certo. E eu vou escrever sobre isso que não deu certo. Mas para a organização não pode não dar certo. Você tem que executar alguma coisa. Então, colocar na cabeça desses pesquisadores que de fato isso é um trabalho que você está recebendo como pesquisa, você está pesquisando sobre algo, você não é. Aí você quer fazer isso como seu mestrado, é outra coisa. É um plus que o projeto te dá, né? Essa Uhum. inserção no mestrado, mas você está sendo pesquisador e você tem uma entrega contínua. Então, assim, de 4 em 4 meses a gente tem entrega para a Petrobras, que é o nosso patrocinador. Uhum. Então, era muito difícil dizer assim, gente, mês que vem tem relatório, tem não sei o quê, tem que compilar. Aí, assim, a gente acabou atrasando coisas justamente por essa questão de
Então, nós Entendi. fomos trabalhando muito isso no primeiro ciclo, e nesse segundo ciclo a gente meio que, nesse início pelo menos, está lapidando tudo isso e está deixando muito claro: Isa, você está vindo para cá, você vai desenvolver uma pesquisa X, você tem atividade semanal, você tem uma carga horária semanal, né? A gente nem coloca muito em relação à carga horária, mas você tem uma entrega para fazer. Uhum. Então você Sim. vai entregar, e aí o contrato agora não é. A gente fez um contrato assim. O projeto é de 2 anos, a gente fez um contrato de 2 anos. Agora o contrato é 1 ano. Se você não me entregou, infelizmente Uhum. você vai sair e a gente vai botar outro pesquisador no seu lugar. Porque assim, eles precisam entender que aquilo de fato é um trabalho. Né? Sim. Então a gente tem um pouco essa dificuldade de entendimento dos Uhum. pesquisadores. Até porque muitos deles têm um trabalho. E aí isso aqui é mais uma pesquisa. Entendi. E aí tem que saber muito bem dizer para eles que aquilo ali a gente entende que é uma segunda fonte de renda, enfim, essas coisas todas, mas ele não pode ficar totalmente em segundo plano. Uhum. Sim. Né? Então você assumiu isso, você tem que entregar. Então são esses desafios que a gente tem sempre está trabalhando, Uhum. sempre, né? Eu quero fazer isso, eu quero. Não. A gente tem recurso limitado, a gente tem isso, a gente tem assado, assado, assado. Vamos desenhar metodologia para caber dentro disso, assim. Porque Sim. ainda tem aquela coisa de que eu peço para a universidade, enfim, dá um jeito de arranjar e eu vou executando as coisas, né? Sim. E é Então, engraçado, um né? pouco Porque desse desafio. assim, eu imagino o desafio, porque querendo ou não são rotinas diferentes, né? Dinâmicas diferentes, enfim, assim. Mas ao mesmo tempo eu acho engraçado, entre aspas, carinhosamente falando, porque teoricamente é uma nova forma de se fazer ciência, né? Então, no Brasil que a gente tem poucas oportunidades, né? Às vezes a gente escuta muita reclamação por parte dos cientistas. E aí, quando você vê esses outros formatos, ainda mais para poder fazer uma ciência que tem um impacto socioambiental evidente, né? Você pode sair do laboratório e estar ali com a comunidade, buscando dados, aumentando o seu repertório. Eu imagino que tem muita gente com essa vontade de fazer isso, né? E que se sentiria muito bem em poder trabalhar assim. Então, é isso, acho que é o que você falou, acho que é no processo seletivo jogar as regras do jogo, né? Mostrar, porque, óbvio, tem espaço para perfil para todo mundo cabe aqui. Mas eu imagino que também tem cientistas que tiveram essa virada de chave por trabalhar no projeto de vocês, né? Não sei se você tem alguma história para contar, uma pessoa que falou, caramba, que sensacional essa forma de fazer ciência. A gente tem bastante, na verdade. O que é legal disso? A organização, a gente trabalha de uma forma para não pesar também para a pessoa que está trabalhando. Né? A gente quer entregar muito para a comunidade, mas também a gente tem que saber qual o limite daquela pessoa ali. E a gente não está colocando a Isa, que trabalha com, enfim, com pesquisa, com pesquisadores, né, entrevistas e tudo mais, para trabalhar com criancinha, Uhum, entendeu? A uhum, gente não está fazendo isso. A gente pega a Isa, que é pedagoga, que se formou em pedagogia, que tem vontade de atuar dentro da pedagogia, e a gente te entrega uma atividade de pedagogia, de fato. Então, assim, na nossa concepção e de muitas pessoas que entraram no projeto e agora continuaram com a gente, é que eles estão no melhor cenário para se trabalhar. Eu sou pesquisador especialista nisso e eu estou trabalhando com a comunidade e estou recebendo para isso. Eu faço o meu horário, né? Tipo, tem os planejamentos, claro, mas eu faço o meu horário dentro do coisa. Então se torna para eles é, um ambiente confortável de se trabalhar, né? O que uhum. infelizmente muitos trabalhos não proporciona isso, assim. Então teve muitas pessoas que teve sim virada de chave, né? A Petrobras pediu agora para a gente
um relatório de pesquisa, porque como a gente paga pesquisadores, eles queriam ter um feedback, né? E a gente pode mandar, tipo, do primeiro ciclo, 10 trabalhos diferentes, de diversas perspectivas, 4 mestrados, uma ajuda para 2 doutorados, né? Então, assim, eles viram, porque imagina, você só recebe a bolsa. Você vai fazer um doutorado, você só recebe a bolsa, né? Uhum, sim. É isso que acontece, infelizmente, nas universidades. Poucas têm recurso para você desenvolver sua pesquisa. Você, muitas das vezes, o pesquisador tira do seu bolso para desenvolver a pesquisa. E você chega no cenário da ONG, né, que a gente faz esse casamento muito bem feito, que você tem carro, você tem combustível, você tem alimentação, você tem o seu campo de pesquisa. Eu quero trabalhar com 30 crianças, você está com 30 crianças para pesquisar, né? Você tem um possível orientador, que a gente busca essa co-orientação de fora, que às vezes a gente não tem a especialidade e a gente chama de fora para lhe orientar. Então, assim, você está no cenário como pesquisador melhor possível, assim. E eu ainda recebo para isso, né? Então, teve pessoas que querem, aí tem muito disso também. O que a gente gosta de ver, porque elas entram e elas querem se especializar nas coisas. Então, assim, eu trabalho com criança, eu estou fazendo educação de pessoas com deficiência, porque eu identifiquei que tem uma criança com autismo na minha turma. Então ela está fazendo uma especialização porque já pensa no futuro que vai trabalhar com esse público, né? E, e- e- então de fato eu acredito muito que se a pessoa souber visualizar, a gente costuma dizer que a gente só sensibiliza uma pessoa, né? A gente não transforma a pessoa de fato para aquela coisa. Ela precisa querer se transformar, né? A gente está dando todas as oportunidades possíveis para que ela se transforme. Mas hoje a gente tem pessoas que saíram do nosso projeto, porque infelizmente a gente não teve condições de manter, Uhum, mas hoje é secretário de educação do município, é secretário de meio ambiente do município. Então, uhum, tem experiência de comunidade, né? Tem mestrado ou tem doutorado. Então, tem sim casos dentro da nossa realidade que mudou, sabe? O uhum, pensamento assim de ver como negócio. Algumas pessoas hoje já são abrindo empresa, sim. porque elas já querem fornecer serviço para a instituição, não só como pesquisadores, entendeu? Porque Sim. onera, ainda tem isso, né? Onera muito, às vezes, pessoal dentro de um projeto. Então a gente Uhum, já começa a ver, ele já começa a entender aquilo como negócio e como futuro. Eu vou abrir uma empresa porque eu posso pagar, posso fornecer esse serviço como consultoria. E eu não sou mais empregado direto da empresa, entendeu? Da ONG. Então eles vão é. mudando um pouco esse pensamento. Com certeza. John, assim, para a gente começar a fechar, você acha que quando você conversa com outras organizações, falando acho que agora mais como a organização da sociedade civil, né? Ou sei lá, participa de projetos, fala com outros pesquisadores, você enxerga que esse movimento tem crescido de parcerias ou ou então é um diferencial muito forte do caso de vocês, assim, é algo muito específico? Eu acho que é um diferencial muito forte nosso, Isa. Tá. Infelizmente as pessoas não têm essa percepção, né? A gente acaba sendo, porque eu digo que é muito forte, porque teve 2 casos ano passado que a Petrobras indicou as pessoas para conversar com a gente como era que era o nosso processo de pagar bolsa. Porque dentro dos projetos que eles iam patrocinar, outros projetos, enfim, eles queriam pagar como bolsa e essas pessoas não sabiam qual era o fluxo, né? Então a gente acaba sendo um pouquinho de referência ali para esse tipo de cenário que a gente já pegou como referência o Instituto Serapilheira, né? Que eles captam recurso e mantêm pesquisa, basicamente. Né? O nosso é diferente porque a nossa pesquisa a gente entrega para a comunidade de fato, não é só pesquisa. Você atua e faz pesquisa, você não pesquisa, né? Então, só a pesquisa pela pesquisa. Que esse é uma grande coisa das comunidades. Lá vem a universidade só me pesquisar e nunca mais volta. Então, o nosso projeto faz o inverso. A gente entrega
e eles às vezes nem percebem que a gente está estudando isso com eles, né? No Nossa, cenário como um todo. sensacional. No início eles assinam o termo, claro. A gente É. tem toda a questão né, do comitê de ética, tem licença do ICMBio, eles trabalham toda essa questão da licença no começo, mas ao longo do processo eles até esquecem que são um objeto de estudo para algumas pessoas. Ou não, tem parte nossa que não tem pesquisa nenhuma. Né? Então, assim, eu costumo dizer que isso é muito novo, porque eu vejo muitas organizações tem aquele cache deles, que são as pessoas ali, e não sai daquilo mesmo, daquele formato, né? Eles captam para aquele formato, eles captam para aquela coisa. Eu costumo dizer que nós estamos indo para uma vertente um pouco diferente, porque nós temos o cunho socioambiental e cultural. A Isa quer me patrocinar para trabalhar com saúde nas comunidades pesqueiras. Eu vou desenhar um projeto para a Isa dentro de saúde. Por quê? Porque eu vou chamar o pesquisador X, o pesquisador Y, o pesquisador Y, tal, 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 e a gente vai formatar o projeto para você naquele sentido. Então, isso amplia um pouco a questão da nossa captação de recursos. Né? Porque eu posso captar de diversas formas. Você quer trabalhar. Esses dias agora a gente estava rodando com uma empresa aqui que queria entender a questão de crédito de carbono azul na região, né? Porque como a gente está na região costeira, ali tem toda a questão do carbono azul, e a gente levou nossos pesquisadores, eles deram palestra, eles fizeram toda uma questão, 5 meses aí, fazendo palestra com eles, e a gente captou dessa forma. Não teve captação para a instituição, mas teve captação para os pesquisadores. Porque também a gente ainda não tem. A gente ainda não formatou uma saúde financeira da instituição. Uhum. Tá? A gente está muito ainda focado em manter pessoas da nossa equipe, porque é grande a nossa equipe, então às vezes eu não. Isa, escreve um projeto para a Fundação Rufó, porque a Fundação Rufó patrocina só pesquisa, ela dá 40 mil reais por ano. A Isa já recebe bolsa aqui do projeto e ela vai ter mais 40 mil para ajudar na sua pesquisa. Então, assim, mas não entra nada para a instituição, a gente só usa o CNPJ, porque eles têm que ter uma. Então, é dessa forma que nós vamos trabalhando, entendeu? Hoje. A Entendi. gente ainda não tem um formato, porque você sabe que a captação muitas das vezes não banca administrativo, institucional, né? Infelizmente. Mas esse é um formato novo que eu vejo que dá muito certo, sabendo trabalhar de fato, não prometendo absurdos, porque é um cenário que não é aquele cenário que você, como é que eu posso dizer, de empresa formal, que você tem aquelas pessoas ali e tal, tudo mais. A gente tem que trabalhar todo um calendário com esses pesquisadores, mas a gente entrega muito. Total. Para você entender, a gente foi avaliado pelo IDES agora. Uhum. Né? Então, um projeto nosso ainda não é nem oficial, né? Mas quando sair esse vídeo vai ser oficial. Já finalizou a pesquisa, eu acho que mês que vem já sai o oficial. A cada R$ 1 aplicado no nosso projeto, você devolve para a comunidade 7,60. Uau. Então, assim, Uau. é muita grana, entendeu? É muita grana que você deixa na sociedade. Então, a gente acredita muito que isso dá certo. Com Muito mesmo. certeza. Não, além de acreditar, tem evidências, né? É sensacional. Sim, E eu lembro no passado que que a gente conversou sobre isso, você me mostrou também, porque você comentou do objeto de estudo, né? Só voltando um pouco ali da comunidade, você trouxe também a devolutiva, né? Que não é só o paper científico que os cientistas vão e acessar, mas também como devolver isso para a comunidade, né? Nessa parte da educação, até do cinema, né? Esse entrosamento que você tem com a comunidade. E aí eu já queria emendar uma outra pergunta nisso, que é até para outras pessoas, né? Que estão nesse lugar da universidade, pensando em abrir também organizações ou trabalhar em parceria com o terceiro setor. Como que é começar essa interação com a comunidade, né? E ela não se sentir igual você falou, ela vem à universidade querendo me pesquisar, porque eu acho que aí é uma manha do terceiro setor, né? Que é conhecer, é ter respeito ali no dia a dia, né? Por isso que eu acho que essa parceria com o terceiro setor faz muito sentido, porque eles sabem fazer isso, né? Qual que é a sua opinião? faz, não, faz total sentido mesmo.
Porque a gente só entra dessa forma na comunidade porque a gente é uma ONG. Tá, A universidade ela não entra da mesma forma. Ela vai entrar de fato com pesquisa. tá. A gente Bem, costuma dizer que nós somos a perna. Tem diferença que tem pessoas que dizem assim: ah, eu faço extensão. Eu vou lá na comunidade e dou uma palestra. Para a gente, isso pode ser extensão para muitas pessoas. Para a gente, isso não é extensão. Eu estou externalizando o que eu faço para a comunidade. Só isso que você está fazendo. Pra gente, a gente entende o projeto, o Laboratório de Ecologia de Manguezal, não entende isso como extensão. A gente entende como extensão eu pegar uma pedagoga, né? Qual é a nossa finalidade? Sensibilizar essas pessoas para que esse ecossistema de manguezal seja importante. Eu vou pegar uma pedagoga, né? Na verdade, vamos botar o Clube do Recreio, que trabalha com crianças de 4 a 6 anos de idade. tá. É o primeiro sentir da criança, né? A formação da criança. A gente precisa entender pelo lúdico como a gente mostra que aquele ecossistema, que o pai dele, que é pescador de caranguejo, que a mãe dele, que é marisqueira, isso é importante para dentro daquela questão. Então, nós vamos fazer diversas ações, eles vão para o mangue, eles vão para o museu visitar, ver animal, eles vão ver várias coisas em relação a isso, e é isso que a gente promete para a comunidade. Eu não estou prometendo que eu vou pesquisar ela. Isso aí é Uhum. uma conversa interna que eu tenho com o pesquisador, que eu vou querer esse resultado como um todo. Mas eu chego com ele e diz assim: você tem 16 encontros com essa criança, e depois desses 16 encontros, né, porque a gente já tem a metodologia formada, a gente sabe que isso funciona, a gente quer que essa criança tenha a percepção dela poder dizer, como um videozinho, eu vou até te mandar um vídeo depois, do Clube do Recreio. Ah, tem 3 árvores do mangal. Siribeira. Então ele vai falar isso. No final, se uma criança dessa fala isso pra gente, validou todo o que a gente estava fazendo, entendeu? Uhum. Se ele vai escrever um artigo sobre isso, se ele vai escrever outra coisa sobre isso, é outro cenário. É uma coisa interna nossa. Eu não estou nem prometendo para o patrocinador uma pesquisa. Eu estou prometendo que eu vou capacitar tantas crianças ao longo do tal período, que elas vão receber tal capacitação assim, assado, assado. Entendeu? Então a ONG consegue fazer isso, ele consegue acessar essa comunidade, mas a gente usa os pesquisadores que são dentro da universidade porque a gente está nesse contexto universitário. E imagina, a Isa acabou de se formar. Uhum. Tá sem percepção de emprego, tá sem coisa. Eu queria entrar no. Tu tem uma oportunidade dessa para você atuar com seu coisa. Para mim, o meu olhar, né, e para as percepções de várias pessoas que trabalham com a gente, é o melhor cenário possível. Com certeza. Bom, pra Então mim a também, gente, né? esse ciclo agora a gente pegou e contratou 7 pessoas que antes eram voluntárias nossas no primeiro ciclo, que eram estudantes da graduação, e hoje fazem parte dos pesquisadores do laboratório. Então, assim, para a Sensacional. gente é muito importante, né? Com certeza. E outra que a gente tem muito importante, Isa, que as pessoas não valorizam ou valorizam só para captar a informação, o conhecimento tradicional mesmo, de fato. Uhum. É verdade. A gente tem um depoimento de um senhor que disse assim: poxa, eu nunca não sabia que eu poderia ser um professor. Então, em diversas ações nossas, essa pessoa que tira caranguejo e tudo mais, ele vai ser professor da palestra sobre caranguejo. Não tem como a gente levar a gente leva um pesquisador daqui, porque tem um Uhum. conhecimento um pouco científico, mas é quem vai dar aula, de fato, é aquele pesquisador. Como é que eu tiro o caranguejo? Como é que eu sei que é fêmea? Como é que eu sei que é macho? Ah, só olhando a toca eu já sei que toca é aquela. Isso também a ONG consegue fazer, inserir essas pessoas, né? A Uhum. gente consegue inserir essas pessoas e elas conseguem se ver pertencente de tudo isso. Aí ele vem, o que é que a gente tem? A gente tem diária, a gente paga diária para ele, porque ele naquele momento ele é nosso professor. Ele saiu, ele deixou de pescar caranguejo e virou nosso professor. Então ele vai receber diária, ele vai receber toda a questão como se fosse professor. Ele tem uniforme, ele tem tudo.
entendeu? Então isso faz com que a gente consiga acessar, e quando a gente diz que vai começar um novo projeto, várias comunidades querem que a gente esteja na comunidade, né? Porque eles querem que aquilo aconteça na comunidade deles. Nossa, perfeito. Infelizmente a gente não tem muito recurso para tudo, mas a gente vai trabalhando para isso. Ai, mas vai, com certeza, porque é sensacional, é sensacional. Nossa, John, super, super obrigada mesmo, assim, fiquei mais maravilhada ainda com o projeto e para divulgar, né, onde é que a gente encontra todos os dados sobre esse projeto incrível. A gente tem todas as nossas redes sociais, né? Instagram, Facebook, LinkedIn, tem o nosso site que está passando por atualização, é Mangues da Amazônia. Onde você Boa. buscar Mangues da Amazônia, você vai nos encontrar. Né? Então, estamos aí fazendo o que a gente pode fazer, né? Dentro de vários cenários. Né? Espero que a gente aumente ainda mais, a gente dê oportunidades mais ainda para essas pessoas, que eles que só para finalizar, qual o nosso outro foco também, como a gente está dentro da universidade, a gente quer que essas crianças, esses jovens, tenham a ambição de entrar dentro de uma universidade, né? Então, esse é Perfeito. também o nosso segundo plano. A gente não promete isso para patrocinador, porque isso aí é intangível, né? A gente não tem como dizer, validar isso para uma coisa, mas esse é o nosso cenário. Então, quando a gente chega esse ano, que tem 17 pessoas que fizeram parte do nosso coisa dentro de uma universidade, para a gente é muito importante, entendeu? Com certeza. E quer ser voluntário do projeto agora, né, nesse ciclo, porque já está dentro da universidade. Então é isso, assim, o nosso obrigado por esse espaço, eu sempre agradeço assim essas oportunidades, né? E chamo todos assim para conhecer e, e falando de Amazônia, valorizar as organizações que estão na Amazônia, né? A gente tem muitas pessoas boas de fato aqui. Se você é uma organização que quer vir para a Amazônia executar coisa, perfeitamente, a gente tá. Mas assim, insere a galera aqui. Ensina a metodologia nova que você tem de fora para a galera daqui. Né? Porque poucos são, infelizmente, o John que teve a oportunidade de sair, de conhecer uma Fomenta, de conhecer outras organizações, de conhecer outras coisas, de estar aqui com a Isa. Poucos têm isso. Mas muitos executam muitos projetos bons na região. Só precisam, às vezes, de um apoio. Então, eu venho para mim trabalhar com criança X. Pô, traz essa pessoa que já trabalha com a criança lá da região e não precisa você fazer outra ação, sabe, no mesmo território, assim. Eu acho que é melhorar o que a galera já faz aqui, porque eu acho que a Amazônia tá como tá hoje, conservada, enfim, em várias áreas, tem toda essa questão da conservação dela, porque essas pessoas estão aqui, Com porque certeza. várias ONGs estão aqui, né? Porque várias organizações comunitárias estão aqui. Então, assim, se você chega e valoriza essa galera, isso vai melhorar mais ainda, entendeu? Claro, com Então é certeza. isso, assim, o meu. Não, esse é um super recado e eu acho que, poxa, daria pra gente fazer um podcast só com um episódio seu, assim, porque são tantas camadas, né, assim, que dá pra gente explorar, né, agora você tá trazendo um lugar, assim, que já dá um episódio inteiro, né, sobre essa coisa de chegar achando que tem um conhecimento e ignora, né, o que tem ali. Isso é totalmente arrogante, né? E não tem um impacto legal isso. Mas obrigada por trazer esse ponto e eu acho que a sua visão que você trouxe, esse exemplo, né, de como poder fazer ciência para gerar impacto socioambiental, assim, para mim, eu fico muito feliz de poder começar com esse exemplo, porque sei lá, estamos juntos nesse sonho, nesse caminho, e eu acho que também, quando você fala, é o cenário ideal, para mim também é o cenário ideal, e acho que a ideia desse projeto é a gente identificar outras pessoas que pensam parecido, né? Mas talvez ainda não entenderam como pode fazer e quais são as histórias, né, que já existem para poder trocar, enfim. Então, super obrigada, John. Espero
ter outras conversas aí, vamos continuar o contato e espero que essa divulgação também seja útil de alguma forma para você, mesmo que for no futuro, tá bom? Obrigadão, viu, Ah, John? obrigado você mais uma vez, né? Obrigado mesmo.